Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Deus abençoe as meninas. Glória a Deus. Meus irmãos, e nós vamos dar sequência agora. E já daqui a pouco participar da ceia do Senhor, da segunda mensagem da nossa série. E o tema da nossa segunda mensagem é sobre boa mordomia, fiel administração para de fato vivermos uma multiplicação do Senhor. Mais precisamente, fé em Deus e sábia administração. Fala comigo, fé em Deus e sábia administração. Então, o texto que nós temos meditado, alguns slides, eu creio que os meninos estão atentos aí, né? Nós vamos acompanhar. E eu quero agora a sua atenção ainda mais para Jesus. Evite andar agora, evite conversar, evite se distrair, se concentre e se conecte agora com a palavra de Deus. Fala amém? Lucas 6,38 é o texto base da nossa campanha, da nossa série de mensagens. Diz assim: deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Você pode ler comigo esse texto? Vamos ler juntos? Põe de novo na tela para a gente ler junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Feche os seus olhos por alguns segundos. Espírito Santo, ministra o nosso coração e dai-nos a revelação da Tua palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir nesta manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, neste texto que nós lemos do Evangelho, que faz parte do sermão da montanha de Jesus, o Evangelho nos ensina sobre a premissa da real prosperidade bíblica. Jesus nos ensina e nos afirma o princípio do amor e da generosidade, da misericórdia, da justiça, da ética, do reino, contrastando o comportamento esperado dos seus seguidores com as normas dos fariseus e religiosos. E nesta série, nós estamos sendo colocados diante de uma verdade. Prosperidade não se resume em dinheiro, mas sobre uma mentalidade de uma vida abundante no Senhor. Não é uma mentalidade da escassez, o medo de não ter, mas é a mentalidade de que Deus supre as nossas necessidades. E eu tenho alegria em partilhar. Eu sempre gosto de lembrar do exemplo de pessoas, às vezes, que moram na rua, que não têm o que comer. Ele não sabe nem se vai ter o que comer no dia. Já percebeu? Até alguns testes sociais já foram feitos assim, está na internet. A gente observa que a pessoa está comendo às vezes uma marmita ou um lanchinho, morador de rua. Aí chega um rapaz e fala: bem vestido, me dá um pedaço aí, me dá um pouco aí. Aí ele olha, vê a pessoa bem vestida e ele não hesita, ele fala: senta aqui, pega aqui um pouco, come comigo. Ou então, pode comer. Ele não faz acepção porque a pessoa está bem vestida e tem condição. Ele rapidamente compartilha o pouco que ele tem. Sabe por quê, irmãos? Porque a pessoa que não tem nada, ela não sabe se ela vai ter ou não, ela fica uma pessoa desprendida. Para ela tanto fez, tanto faz, porque ela não sabe como que vai ser. Então, naturalmente, ela começa a ter esse espírito solidário e ela partilha. Agora, ao contrário, o que deveria ser ao contrário, acontece conosco. Muitas vezes nós temos tudo e por medo nós retemos. Não, porque eu não sei se amanhã como é que vai ser, mas nós já temos. E nós deixamos de confiar que Deus vai prover. Agora, aquele que não sabe se vai ter o que comer, ele depende tanto de Deus
que para ele partilhar ali ou não vai mudar, porque ele todo dia vive um milagre. Agora, irmãos, a verdade é que nós também, todos os dias, vivemos um milagre. Sim ou não? Todos os dias. Nós nunca sabemos o que vai acontecer num dia, naquela semana. O imprevisto, o prejuízo. Irmãos, eu já vi pessoas de terem fundo de reserva, serem bons administradores, e aquilo que os acometeu foi tão grave que até o fundo de reserva que tinha foi embora. Porque nós dependemos de Deus. Então, ter esse coração é o princípio de uma prosperidade bíblica. E quando nós vemos esse texto da boa medida, nós aqui não temos mais hábito de ir em celeiros, comprar cereal, mas imagine a cena, você de repente vai na casa de ração. Quem tem cachorrinho aí? Vamos ver. Talvez até gato também, né? Pets, né? E aí você vai comprar ração. Eu compro ali perto da minha casa e eu falo pro rapaz: ô moço, me vem aí R$40, ou então às vezes eu compro um pacote fechado, mas eu falo: me vem aí por quilo, né? R$50 de ração, um exemplo. Aí ele também vive pelo seu recurso. Então ele tem que pesar o valor que você ofereceu, porque se ele pôr a mais, aquela mercadoria que ele pôs a mais, ele vai ter que pagar do bolso dele. Sim ou não, irmãos? Então ele pesa e coloca a quantidade que você pediu. Agora imagine que esse dono da agropecuária, né? É assim que fala? É assim que fala, gente. Onde vende ração e várias coisas, né? Misturado de animais. Ele pega aquele saco que você falou, R$50 de ração, e ele enche. Aí ele pega aquele potinho de encher, bate. Ele pega mais, enche. Aí ele pega o saquinho, ele balança. Aí você fala: moça, é R$50. Ele falou: não, fica tranquilo, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. E ele vai pondo, e o saquinho não cabe mais e transborda. E você fala: moço, obrigado, você pôs mais do que eu merecia. É isso, irmãos. A bênção recalcada, sacudida e transbordante. Deus faz mais do que nós pedimos. E entender isso nos liberta de todo medo de escassez, da dificuldade. Ai meu Deus, como é que vai ser isso? Como é que eu vou lidar com isso? Como é que vai ser aquilo? E agora? Não, você depende de Deus. E você sabe que o Deus que você serve pode te dar a bênção recalcada, sacudida e transbordante. Então, nós precisamos entender que prosperidade bíblica não é sobre ter muito dinheiro, não é sobre o quanto você tem, o quanto você conquista, é sobre quem você tem. Não é sobre a quantidade de bens e posses, é sobre quem você tem, é sobre quem você é sobre como você pensa, é sobre como você enxerga a vida. Então, a Bíblia fala no Salmo 1, verso 1 e 3, eu creio também que esse texto está aí, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore, olha essa parte do texto, plantada junto às ribeiras de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, fala comigo, prosperará. Você percebe que não é o quanto uma pessoa tem, mas é quem ela é, com quem ela convive. Olha só, com quais mesas você se assenta. Tem gente que só se assenta com mesas de escarnecedores. A pessoa tem tudo, mas tudo que ela sabe fazer é reclamar, é murmurar. Cuidado com essas mesas são mesas de escassez, de miséria, de murmuração, de avareza. Então olha só, aonde você se assenta. Outra coisa, aonde você medita, aonde está a sua mente,
aonde você está construindo a sua mentalidade próspera ou mentalidade de limitação, de escassez, de dificuldades. Então ele diz que esta pessoa medita na lei do Senhor de dia e de noite. E aí ela diz que este perfil de pessoa é como uma árvore plantada junto às águas, que dá fruto na estação, as folhas não caem, ou seja, é uma árvore frondosa, bonita, com folhas bonitas, que tem frutos, sabe? E ela está ali sempre reluzente, e tudo que ela põe a mão, prospera. Tem gente, irmão, que é tão feio o negócio, que ele passa e fala, ai que bonito, e põe a mão. No outro dia o negócio murcha, quebra, desmonta. Sangue de Jesus tem poder. A pessoa vai na sua casa e fala, ai que planta linda. No outro dia a planta assim, Jesus, que boca é essa? A pessoa passa, né? Não sei, tinha um lugar que tinha um comediante que fazia assim, ele abria o olho e falava, eu queria tanto ter um desse, né? Tem gente que passa assim, passa a mão no carro, nossa, queria tanto ter um desse. Eu estava falando até com alguém esses dias sobre isso. Por que não vai na loja, irmão? Na concessionária? Passa a mão no carro da concessionária e fala assim, um dia esse aqui vai ser meu. Mas não no dos outros. Aí a pessoa vai no carro do outro e, ai, que carro lindo, um dia vai ter um desse também. Aí no outro dia o carro funde o motor, quebra pneu, fura pneu, rebenta com tudo. Porque nós andemos no Senhor para que nenhuma inveja no gordo pegue. Ah, pastor, mas essas coisas pega, é espiritual. Se você não vigia e fecha portas e anda com Deus, essas maldições, esses problemas, essas invejas, elas entram na nossa vida. Nós temos que andar com Deus. Esse negócio, a inveja não pega. Engraçado, não pega porque tem muita gente que está sofrendo. Porque é espiritual. A palavra é inveja, mas na verdade o pano de fundo são demônios. Espíritos malignos que entram através dessa ambição, dessa inveja, desse olhar cobiçoso. Então nós precisamos tomar cuidado com as mesas que nós sentamos, com o lugar que nós estamos meditando, a palavra, ou a mente, onde nós estamos alimentando a nossa mente. Porque quando nós fazemos assim, tudo que nós fazemos prospera. Você não constrói para destruição, você não constrói para vergonha, você constrói até mesmo para as próximas gerações. Para as próximas gerações, porque você está andando com um posicionamento bíblico de uma vida próspera. Às vezes você ensina os seus filhos errado. Sabe como? O menino quebra um copo, você faz um escândalo, parece que perdeu 10 mil reais. Meu Deus, você quebrou esse copo, menino. Fala assim comigo, é só um copo. Mas quando a pessoa tem uma mente de escassez, ela faz guerra por uma coisa insignificante. Tem gente que vai no mercado, hoje é difícil, mas aí você ter boa administração, ok. Mas você fazer um barraco por causa de 10 centavos, por conta de R$1, eu não vou sair no prejuízo. Quem está me lesando, quem está tentando me lesar, no final vai sair lesado. Porque o abençoado nunca sai no prejuízo, irmão. A pessoa abençoada nunca sai no prejuízo, porque ele é abençoado. Alguém tirou 10 de você aqui hoje, de forma maquiavélica, alguém arrancou, te enganou, levou, tudo bem. Daqui a pouco Deus te dá o dobro. Deus te dá mais, porque você anda como alguém abençoado. Então, aquilo que fazem contra você não é sobre você, é sobre aquelas pessoas. Agora tem gente que arma um barraco, que arma confusão por causa de miséria. Não, irmão. Ah, pastor, eu sou bom administrador. Não, você não está confundindo as coisas. Você está achando que ser bom administrador é fazer vexame? Não, irmão. Mentalidade de prosperidade começa a partir de um comportamento, de uma visão próspera. Se você é aquela pessoa que fica ameaçando os seus filhos, come hoje, porque amanhã você não sabe, eu não sei. Menina, aproveita aí, come hoje, porque eu não sei como é que vai ser depois. Você fica gerando na tua mente do teu filho que a vida é escassa,
que Deus é pequeno e que amanhã você não vai ter a provisão de Deus. Meu irmão, a minha Bíblia diz: fui moço e hoje sou velho, e eu nunca vi o justo ser desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, meu filho, come, fique em paz, porque amanhã Deus proverá na nossa vida. Mentalidade próspera. Não ensine os seus filhos a ter medo do dinheiro. Não ensine os seus filhos a ter medo. Ai, meu pai vai ver que eu derrubei e agora tomou. Não, ensina, senta, orienta, explica os porquês, o propósito, mas ensina ele a prosperar, a multiplicar. Esses dias até o Pia estava falando comigo: pai, aquele meu amigo lá do condomínio, ele está vendendo sorvete. Eu falei: é mesmo, filho? É? Mas está com alguma dificuldade? Eu falei: não, ele gosta de trabalhar. E está começando a vender sorvete. Ele vai no condomínio, vai nos amigos da escola e vende sorvete. Está fazendo dinheiro. Está aprendendo vendas desde pequeno. Mentalidade próspera. Não é que o pai dele não ajuda ele, mas ele está aprendendo a prosperar. Tinha um vizinho nosso lá, que era pequenininho na época. Ele ia na porta das casas do condomínio e falava assim: tio, posso cortar a sua grama? Aí eu falava: pode, como você vai cortar a grama? Ele vinha com uma faquinha, irmão, uma faquinha. Aqueles fiapinhos que nascem na calçada, e ele ia arrancando. E aí nós já temos um zelador que faz o serviço. Mas o que eu via naquele menino? Esse menino quer prosperar. Esse menino tem uma mentalidade de crescimento. Ele tem família, ele mora bem, mas ele quer fazer o dinheiro dele. Aí eu ia lá, dava R$20, 15, pela atitude dele. Às vezes, irmão, até ficava mal cortado. Depois o zelador lá ia cortar. Mas sabe o que é lindo? É ver uma criança que está aprendendo o caminho da prosperidade, que está aprendendo a ser independente, a construir um caminho. Não fique cerceando os seus filhos. Não, filho, não faça isso. Oh, filho, pelo amor de Deus. Não, tem gente que fala assim: meu filho, enquanto Deus me der força e morar nessa casa, nunca vai te faltar nada, eu vou te dar tudo. Irmão, você está estragando os seus filhos. Uma coisa é você ser provedor, outra coisa é você limitar a mente de uma criança, de um adolescente, de um jovem em prosperar. Eduque eles no caminho da prosperidade. A Bíblia fala: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando crescer ele jamais se desviará dele. Isso não é só sobre educação, sobre respeitar mais velhos, sobre fugir da aparência do mal, é sobre também prosperidade. Então, meus irmãos, essa promessa, ela é real, ela é bíblica. Nós precisamos viver esta verdade. E tudo começa com essa perspectiva. A Bíblia fala em Mateus 25, verso 21. Fala assim comigo: o Senhor respondeu: servo bom e fiel. Fala comigo: você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Meu irmão, olha que coisa poderosa. Nós precisamos entender essas verdades bíblicas. A fé em Deus e a sábia administração nos faz compreender que tudo começa pequeno. Eu insisto sempre com vocês sobre isso. Nada começa grande, tudo começa pequeno. O que começa grande é Frankenstein. Tudo começa pequeno. Qualquer empresa hoje que é gigante, qualquer família hoje que é muito próspera, qualquer pessoa que adquiriu muito conhecimento, um dia começou pequeno. E foi fiel naquilo que era pequeno. E foi justo com aquilo que era pequeno. Sabe, nós precisamos compreender isso. A Bíblia fala em 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O amor a Deus é uma chave poderosa para a sua prosperidade. Eu quero que você grave isso, irmãos. O amor a Deus é uma chave poderosa para a sua prosperidade. Por isso que o problema bíblico, o texto bíblico não fala sobre o dinheiro ser o problema, mas fala sobre o amor ao dinheiro. Então não ame o dinheiro, ame a Deus.
Deus é abençoador em abundância. Salomão faz um gesto de gratidão. Deus dá muito mais para ele do que ele tinha pedido. É assim que Deus trabalha. O nosso Deus é generoso. Ele é bom. E nós precisamos entender esses princípios e praticá-los. Diante do amor e confiança que Deus deposita em cada um de nós, nós precisamos refletir. Estamos vivendo uma vida que demonstra nossa confiança e amor por Ele? A prosperidade não se resume apenas no dinheiro, bens ou a bom planejamento financeiro, que isso é importante, mas ela começa no coração e se revela no modo como administramos o que Deus confiou nas nossas mãos: tempo, talentos, recursos, relacionamentos e oportunidades. Eu quero deixar alguns conselhos para vocês aqui. Primeiro, se nós queremos realizar uma administração fiel e multiplicadora dos recursos, nós precisamos aprender a ser dizimistas e ofertantes fiéis. Fala comigo: dizimista e ofertante fiel. Muitas pessoas têm distorcido esse princípio, mas, meus irmãos, Deus nos ensina a romper com a avareza a partir do dízimo. Ele nos pede a 10ª parte e deixa que nós administremos todos os outros 90, o que é muito. Mas o coração avarento, ele acha que tudo é dele, e normalmente você acaba comendo a semente que traz a multiplicação. Se o agricultor, ele colhe laranja e ele come todas as laranjas, ele não vai ter semente para plantar mais laranja. Se Deus te dá recursos e você come todo o recurso, se você não guarda, não investe, não é fiel a Deus, você está comendo a semente que multiplica. E semente precisa ser plantada, precisa ser continuada no processo. Precisamos ter isso claro no coração. A Bíblia fala em 2 Coríntios 9, versos 6 e 7, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar, e não por pesar a obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Salmo 34, verso 8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom. O texto de Malaquias, que muitos distorcem e falam: pastor, isso é o tempo da lei, não é mais tempo da graça, não precisa de dízimo. Mas quando você vai para Atos dos Apóstolos, eu quero te desafiar aqui, fazer uma escolha. Você quer viver na lei? Tudo bem, continua com a 10ª parte. Você quer viver na graça? Vamos para Atos. A Bíblia fala que as pessoas davam tudo. Não era 10%, era tudo. E aí, o que você quer? Viver na lei ou na graça? Na graça não é 10%, é tudo. Eles levavam tudo aos pés dos apóstolos, repartiam tudo com todos e viviam na comunhão e no partir do pão. A Bíblia fala que teve até um fato em que Ananias e Safira chegam, vendem um terreno, eles perceberam que o dinheiro era muito, porque esse é o problema da avareza. Você oferta 100 ou dizima 100, você dá um presente para alguém de 100 reais, você fala: tranquilo. Mas de repente você está ganhando 30, 40, 50 mil. Você pode dar uma oferta e um presente para alguém de 1.000, 2.000. Aí você pensa assim: mas para ele é muito dinheiro. Esse presente aqui para ele é muito dinheiro. Então você sobe, Deus sobe o seu nível, mas o seu coração continua pequeno e avarento como ganhava antes. Você percebe o problema? Você acha que está prosperando, mas na verdade você continua com aquela mentalidade. Consequentemente, você quer empreender, investir, quer avançar. Se esse tipo de mentalidade te permeia, você não vai conseguir investir grande, porque você não quer correr risco. Não, agora eu ganho mais, eu vou reter mais. E quando você prospera mais, você tem uma empresa, um negócio, a família como parte de uma sociedade, você também vai ter que ter mais risco. Não é que você vai esbanjar, mas você vai ter que fazer investimentos na mesma proporção, senão tudo vai estagnar, senão tudo vai ficar travado, vai ficar limitado. Nós não podemos achar que nós vamos prosperar, vamos avançar e vamos manter a mesma mentalidade. Não, a mentalidade de cuidado, de planejamento, porque senão você para, você não avança. Então olha só, a lei, traga os dízimos, 10%, a graça traz tudo, traz tudo. Então, irmãos, eu oro, olhe para cá,
Eu olho para você que trabalha, você que é CLT, não reclame de. Você que trabalha por conta, é dono da sua empresa, não reclame. Ai, que vontade de voltar para o CLT. Deus te permitiu ter dono do seu negócio, agradeça a Deus por ser dono do seu negócio. Porque a mentalidade de escassez, ele nunca está satisfeito. Ele era CLT, Deus o faz o empresário. Aí ele fica, eu queria voltar a ser CLT. Irmão, cria vergonha na cara, cria juízo. Pelo amor de Deus, Deus te fez subir o nível e você quer voltar para a comodidade? Então quem está no CLT acomodado? Não, ele está lá na condição dele, que Deus deu para ele. Cada um tem um passo, cada um tem um talento. E tudo bem, mas não reclame. Se você tem carteira assinada, meu irmão, agradeça. Se você não chegou no nível que você queria, trabalhe para chegar lá. Deus vai te levar nos lugares mais altos. Mas você precisa ser fiel na onde você está hoje. Não pense que você vai chegar lá no alto sendo infiel na onde você está hoje. Desonrando o seu patrão, roubando o patrão, enganando o patrão. Esse patrão ganha nas minhas costas. Não importa o que aconteça, trabalha lá? Então honre. Você trabalha para Deus primeiro. Ele é seu primeiro patrão. Seja justo, seja fiel, independente dos erros que estão cometendo, seja fiel você. Começa a partir de você. Então entenda isso. A fidelidade da igreja é a mesma coisa. Muitas pessoas veem a prosperidade entrar de manhã e à noite vai embora pelo ralo. É assim ou não é? Por quê? Porque ele continua com a mentalidade do medo, que vai faltar, que eu não vou ter, como é que vai ser, meu Deus. Mentalidade próspera não vive assim, ele confia na provisão de Deus. Em nome de Jesus, meu irmão, eu chamo a sua atenção, saia deste lugar se é que você está lá e vá viver uma mentalidade, uma vida próspera. Deus não te chamou, eu falo isso insistentemente, para sobreviver. Deus nos chamou para nos dar uma vida abundante. João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aleluia, então eu oro para que você tenha tamanha condição de doar, seja para instituições, 90% do que você tem e viver com 10%, invertido. Alguns bilionários hoje fazem isso. Eles doam 90% da sua fortuna e vivem com 10%. Porque é tanto, irmão, é tanto que os 10% que ele vive sobra soberba. Abençoar a igreja, abençoar instituições, ONGs, pessoas, famílias. Meu Deus, abençoar todos de uma forma poderosa e ainda viver com 10%. Tamanha prosperidade. Que nessa manhã o Espírito Santo nos faça romper com todo o espírito de avareza e nos dê uma visão sobrenatural. Que o recurso que Ele confia nas nossas mãos não é sobre ter muito para nós mesmos, mas é sobre ter o poder de abençoar vidas, nações, pessoas, transformar realidades e quem sabe até cidades. Quem sabe aqui nesta igreja, nesta manhã, talvez alguém Deus vai levantar como empresário nessa cidade ou região que vai transformar a realidade social dessa cidade. Que vai fazer assim um estrago no inferno e abençoar as vidas espiritualmente por serem pessoas extremamente prósperas. Um outro conselho que eu deixo para você: planeje com sabedoria o seu orçamento. Lucas 14, verso 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos as que virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Meus irmãos, Deus quer que seus filhos sejam honrados e não envergonhados. Portanto, planejar é fundamental. Deus planejou criar o mundo e Ele criou. Ele podia criar tudo de uma vez, mas Ele criou uma coisa a cada dia. Em 6 dias, Deus criou o mundo. Planejamento. Criou o homem, criou a mulher, planejou tudo. Então, meu irmão, planeje. Muitas vezes nós vemos a prosperidade ir embora porque nós não planejamos. A Bíblia fala que muitos são os planos dos homens,
mas no final a palavra vem do Senhor. E tem crente que pega esse texto e fala assim: pastor, é por isso que eu não planejo. Seja feita a vontade de Deus. Irmão, não faça isso. Planeje. E que acima dos seus planos, o plano de Deus sobressaia. Mas planeje. Planeje. Planejamento. Não comece nada sem planejar. Porque você pode correr o risco de ser envergonhado. Eu comecei e não terminei. Irmão, é tão triste alguém ser conhecido assim. Fulano começa uma coisa, para. Fulano começa um curso, não termina. Teve gente que esse ano aqui, eu não sei aqui aleatoriamente, mas talvez tenha gente que esse ano aqui se inscreveu em 30 cursos. Começou 3 e não terminou nenhum. Meu Deus, irmãos. O dinheiro foi para onde? Nós precisamos tomar cuidado. Planejar. Não sai fazendo as coisas pela emoção. Planeje. Organize-se. Não seja envergonhado. Aí começa a construir. Aí tem gente que fala assim: não, vou construir, Deus vai dar a bênção, Deus vai dar a bênção, Deus vai dar a bênção. Ô irmão, cuidado com esta fé simples, sem maturidade. Deus honra a nossa fé, mas Deus não vai fazer dinheiro cair do céu. Precisamos ter planejamento. Irmão, nós planejamos aqui essa reforma da igreja. Essa reforma custou para a gente quase 40 mil reais. Uma reforma simples, irmão. Simples. Simples. E eu falava com a equipe esses dias, falei: gente, todo investimento, quase que o dinheiro não dá. E ainda faltou muita coisa para terminar ainda. Tem muita coisa para terminar. No Kids, aqui na área do ar-condicionado, enfim. E nós planejamos, fizemos 4 orçamentos, contratamos empresa, conversamos, tudo planejado. E ainda assim, quase que não dá. Porque no meio do caminho surge o quê, gente? Imprevistos. E aí? Mas se você está planejado, ainda assim, dentro dos imprevistos, Deus tem misericórdia. Então precisamos planejar. Um outro conselho: esteja atento às oportunidades de Deus. Mateus 25, versos 14 e 15 diz: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos, lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um. E em seguida partiu de viagem. A Bíblia fala que o Senhor parafraseia com essa parábola dos talentos. E depois ele volta para pedir contas. Teve um que fez o que, gente, com o talento? Você conhece a passagem? Ele fez o quê? Ele enterrou. Ele teve uma oportunidade. Tudo que ele soube fazer é enterrar. Tem gente que entra no emprego, Deus está dando para ele a oportunidade. Não, eu fico indignado com pessoas que têm essa mentalidade. A pessoa nunca construiu nada na vida, nunca empreendeu, nunca fez nada. Ela entra no emprego e fala: eu acho que você deveria mudar isso. Ah, se eu fosse você, eu faria isso. Se eu fosse você, faria aquilo. Ah, eu não vou fazer esse trabalho porque eu acho que está tudo errado nessa empresa. Você chegou lá, a empresa já existia. Você chegou lá, ela já funcionava, ela já faturava. Mas a pessoa chega ontem, não tem o mínimo de formação, nunca construiu nada na vida e ela acha que já sabe tudo. Sabe o que se chama isso? Orgulho. Aí o chefe fala: faz assim. Aí a pessoa fala: não, ele falou para fazer assim, mas eu vou fazer do meu jeito, porque eu sei o que eu estou fazendo. Ele não sabe. Irmão, o cara é chefe. Ele não está lá à toa. Às vezes esse orgulho rouba as pessoas as oportunidades. Tem gente que entra no serviço de manhã, estou exagerando, e à noite já está na rua. Porque falta humildade. Irmão, sabe qual é o princípio da humildade? Olhe para cá. Ainda que você saiba, você não precisa falar que você sabe. Ainda que você sabe que o seu chefe está errado, você não precisa esfregar na cara dele e falar: você está errado. Faz o certo, prova que dá certo e mostra para ele: olha, eu fiz assim, deu certo. Puxa, que legal. Mas tem gente que tem a necessidade de vomitar rancor, orgulho e vaidade. Você perde a oportunidade. Tem gente que enterra talentos, porque o orgulho derruba a pessoa.
Sabe, irmãos, vamos ter a consciência de que prosperidade começa no comportamento. Às vezes Deus já te colocou em mesas que faltou humildade para você crescer. Humildade para você aprender. Você sentou em mesas importantes, você saiu rápido delas, porque você quis se comportar como alguém que sabia mais que as pessoas que estavam ali. Humildade. Muitas vezes, irmão, a sabedoria se resume ao silêncio. Você não sabe o que falar, fica quietinho. Silêncio. Eu já sentei em algumas mesas, irmãos. Eu falo com muito temor e muita humildade. Tenho formação, tenho um pouquinho de preparo também. Já sentei em algumas mesas que vi as pessoas conversando e eu ficava assim. Não é mesmo, Weber? Claro. Sim. Porque era um nível tão alto de conversa que eu ficava assim, eu tenho medo de soltar um tipo de raciocínio aqui. E ele fala assim, eu ficava quietinho, só saí como sábio. Olha que homem sábio, olha esse rapaz é sábio, né? Quieto. Porque tem níveis que não é lugar de você falar, é lugar de você ouvir. Não perca oportunidades pela sua boca, pelo seu comportamento. Seja sábio. Eu creio que Deus ainda quer nos dar muitas e muitas oportunidades. Fala amém, irmão? Então seja sábio. Outra coisa aqui, para finalizarmos a mensagem. Às vezes Deus vai provar também o seu coração e te colocar em lugares, em posições e ações que você talvez vai se sentir humilhado. Mas eu fazer esse serviço? Não, irmão, vai lá e faz. Porque muitas vezes, no serviço humilde que você foi desafiado a fazer, você vai encontrar alguém. Você vai se conectar a alguém. Se eu não me engano, o texto fala que Ruth foi colher espigas no campo. E ela colhia as que caíam, as que sobravam. E foi nesse processo que ela encontrou o homem da vida dela. Que resgatou ela, que mudou a vida dela, que transformou a sorte dela. Nos serviços e oportunidades mais simples da sua vida, pode estar a maior resposta de Deus para a tua casa. Atenda a todos com humildade, os desafios propostos, faça os serviços humildes que você entende que é humilde, porque Deus está vendo tudo. Não perca as oportunidades, não julgue ninguém pela capa. Fulano aí não tem dinheiro. Já foi em loja assim? Né? Chega na loja, a pessoa te atende mal, ela te olha, fala, fulano não tem dinheiro. Muitas vezes perdeu de vender para um milionário. Cuidado, irmãos, fiquem atentos às oportunidades. Penúltimo, invista com sabedoria e lucratividade. Mateus 25, 16, 18. Continuando a parábola, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Não corra riscos, irmãos, desnecessários, que façam você perder. Cuidado com as tentações, seja sábio e prudente. Converse com pessoas experientes. Enterrar recursos que o Senhor nos entrega não apenas anula o nosso propósito de cumprir sua vontade, mas também priva o reino de Deus de avançar por meio das nossas vidas. Deus nos chama para ser parte do avanço da sua obra e avanço do seu reino. Então, meu irmão, por favor, invista com sabedoria e lucratividade. Tem gente que ainda tem hábito de guardar dinheiro no colchão. Guardar dinheiro debaixo da cama, no armário, no cofre. Pelo amor de Deus, irmão, não faça isso. O dinheiro está estragando, vai apodrecer, vai ficar velho, desvalorizar. Guarda no banco, que você confia, investe, avalia. Mas é muito pouquinho. Irmão, investe 100, investe 200, 500. Guarda, põe lá no banco. Eu não sei fazer aplicação. Gente, uma coisa que eu fico indignado. Eu e a pastora, a gente tem essa conversa direto. Escute isso, que é sério. Cada um tem um perfil. Entendo isso e respeito, um comportamento. A minha esposa é mais a dela. A gente vai para algum lugar, aí ela vai lá e eu falo, amor, como é que ficou lá a situação?
Aí ela, olha, é isso, isso e isso. Aí eu falo, meu bem, mas você perguntou isso? Não. Você perguntou aquilo? Ela falou, também não. Mas você perguntou isso? Também não. Ai, filho do céu, você foi lá e não conversou com o homem, com a pessoa certa, e não fez as perguntas certas. Mas isso não é maldade dela. E ela também não é burra, não. Ela é muito inteligente. Muitas vezes mais do que eu. Se é que eu acho que eu sou inteligente. Mas ela é mais contida, reservada. Ela fica com medo de ser invasiva, né? De constranger a pessoa, então ela se reserva. Eu já sou até demais. Às vezes ela fala, amor, chega de perguntas. Está parecendo uma entrevista isso, calma. Mas eu quero saber, eu quero aprender. Então, às vezes, nós, pelo zelo ou pelo excesso, perdemos. Às vezes, está diante de uma oportunidade de investir. Você fala, ai pastor, sabe por que eu não invisto? Porque eu não sei. E quando você não sabe uma coisa, irmão, o que você faz? Você tem que procurar saber. Como que faz isso? Quem que sabe fazer isso? Quem que eu posso confiar que pode me ensinar a fazer isso? E eu vou aprender. Aí você fala, não, eu prefiro guardar o dinheiro na minha casa, esconder, porque eu tenho medo das pessoas me enganar. Então eu não vou fazer. E você vai ficar do mesmo jeito. Então, irmãos, aprenda a fazer a pergunta certa. Faça a pergunta certa. Olhe para cá. Se hoje você fosse colocado diante de um grande investidor na tua vida, alguém falasse assim, ó, eu vou investir 1 milhão ou 500 mil na tua vida. E aí, o que você me diz? Você estaria pronto? Você estaria pronto para dar as respostas certas às perguntas e fazer as perguntas certas? Então, meus irmãos, nós precisamos ter sabedoria para não tornar a nossa vida medíocre. Porque aí depois, irmão, é mais fácil fazer o quê? Espiritualizar tudo. É o diabo. É o diabo que atrapalha a minha vida. Porque Deus não está me ajudando. Não, irmão, não é. As oportunidades estão vindo e nós estamos desperdiçando. É aquela velha história. O homem estava se afogando no rio. Aí chega um homem e fala assim, olha, eu estou com um barco aqui, vou jogar a boia, pega a boia. Ele dizia, não, Deus vai me salvar. Aí veio um outro navio e falou, olha, estou mandando um bote a te buscar, entra no bote. Não, Deus vai me salvar. Aí veio o helicóptero, joga a escada e fala, pega a escada. E ele insistia, não, Deus vai me salvar. Aí ele morre. Por sua misericórdia e bondade de Deus, ele chega no céu, fala, poxa Deus, eu morri, o Senhor nem me salvou. E aí Deus fala assim para ele, rapaz, eu mandei o bote, mandei o navio, mandei o helicóptero, e você não quis? Então a gente espiritualiza. O meu sofrimento é porque o diabo. Irmão, o diabo é astuto mesmo, mas em tudo é o diabo. Muitas vezes é a nossa falta de sabedoria, discernimento. Eu oro para que nesta manhã o Espírito Santo faça nos ampliar em nossa mentalidade, para que nós sejamos prósperos biblicamente, a sua vida venha andar para frente. Fala para o seu irmão assim, ó, Deus te chamou, fala para ele, para viver uma vida abundante. Fala para ele, e andar para frente. Fala para ele sem medo, fala assim para ele, ó, você não é caranguejo, fala para ele. Fala assim, você é um servo de Deus. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu termino dizendo, esteja pronto para prestar contas. Irmão, isso aqui é sério. Mateus 25, verso 19 e 21. Depois do tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5. E disse, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Meu irmão, Deus não entrega recursos de maneira aleatória. Fala comigo, o Senhor avalia o coração. Deus sempre vê, irmão, a maturidade que nós temos para nos dar.
Deus nunca vai nos dar mais se em nós não houver maturidade. Olhe para cá, irmão. Você daria R$1.000 para uma criança de 6 anos? Sim ou não? Olha, uma exceção muito grande, porque essa criança é capaz de pegar os R$1.000, achar a primeira casa de doce e ela gastar todo o dinheiro em brinquedo e em doce. E ela nem perguntar quanto que é. Só aí dando dinheiro. Só desperdiçando. Porque falta maturidade. Deus não entrega joias aos porcos. Isso é muito sério. Não espere prosperar se não há maturidade em você para isso. E entenda, meu irmão, nós vamos prestar contas. Porque Deus é dono do ouro e da prata. E tudo que Ele nos dá, Ele vai nos pedir contas. Aqui na igreja nós prestamos contas, nós prestamos relatórios de tudo que entra, tudo que sai, nota fiscal. Nada aqui na igreja é comprado sem nota fiscal. É outra coisa que você entenda. Irmão, faz o que é certo. Às vezes você fala, você que é empreendedor, eu tenho que pagar imposto. Pague os impostos com alegria. Faz o que é certo. Pastor, não é fácil. Mas é o caminho que traz prosperidade. Amanhã ou depois, se você trilha, toda pessoa que quer cortar caminho, ela se dá mal. Cuidado com os caminhos que você corta. Tem gente que acha que é sábio, mas na verdade, você está se sentindo espertão. Consegui aqui, deu um jeito. Prosperando. Você está sendo espertão. E o espertão uma hora vai sair como envergonhado. Faça o que é certo. Preste contas ao governo, à sua esposa, ao seu marido, à sua família. Não faça nada escondido. Não posso falar que eu gastei. Quantas vezes casais têm esse problema? O marido vai saber, ou a esposa vai saber que o cartão de crédito estourou depois de muito tempo. Eu não quis te falar porque eu fiquei com medo. Poxa vida, é um time, é uma família. Não esconda os problemas debaixo do tapete. Aprenda a prestar contas. E acima de tudo, meus irmãos, naquele último dia, nós vamos prestar contas para quem? Para Deus. O que foi que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o casamento que eu te dei? O que você fez com os filhos que eu te dei? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? O que você fez com o ministério que eu te dei? O que você fez com as pessoas que eu confiei a você? Prestar contas. Eu oro para que nós, naquele dia, tenhamos paz no coração e dizer, Senhor, está aqui, o Senhor me deu 5, virou 10. O Senhor confiou em mim no pouco e eu agora estou pronto para entrar no muito. Que o Senhor nos dê uma vida próspera, biblicamente, abundante, que nós possamos romper deste ano que está para o ano que está por vir, você possa ir além, que você nunca retroceda, mas que você sempre avance para a glória de Deus. Você recebe essa palavra no seu espírito. Você pode aplaudir Jesus, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Aleluia. Fique de pé no seu lugar para nós orarmos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, que esta palavra nesta manhã nos confronte, nos reorganize e nos dê direção, para que nós possamos viver uma vida próspera em todas as áreas, na saúde, nas finanças, no ministério, na vida espiritual. Que nós não sejamos desorganizados ou desleixados com a caminhada com o Senhor, mas que o Senhor nos faça prosperar, porque a tua palavra diz que a bênção do Senhor é ela quem enriquece e não acrescenta dores. Pai, assim nós oramos para que o Senhor cede o nosso espírito e nos dê a graça de sermos pessoas biblicamente e verdadeiramente prósperas, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero ler agora o texto da nossa ceia. Você que
já é batizado nas águas, você que um coração arrependido, um coração quebrantado, humilde diante do Senhor, participe da mesa do Senhor, participe da comunhão do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. E é por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados juntos com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. Pegue as suas mãos, vamos consagrar profeticamente, simbolicamente, todos os elementos da ceia. Pai, nós consagramos o pão, que ao participarmos da comunhão, recebamos a vida do Senhor, porque de fato o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, o pão que nos alimenta. E assim como fizeste em memorial e obediência ao Senhor, nós o fazemos. Deu graças e partiu o pão, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Pai, também consagramos este cálice, que ao participarmos, venhamos ter a renovação da vida que há no sangue do Cordeiro, que sejamos renovados, purificados, lavados e remidos pelo teu sangue, e renovados em aliança contigo e com a tua igreja. Pai, também abençoamos os oficiais da tua casa, obreiros, obreiras, servos do Senhor, que vão, ó Pai, partir da mesa. Abençoe cada bandeja e cada um dos teus filhos, que ao participarmos, recebamos da vida do Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Tome o seu lugar e esperemos uns pelos outros. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Aleluia, Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Cante para ele, cante. És fiel em todo tempo.
você já pegou o seu cálice, seu pão, fique de pé no seu lugar para nós participarmos juntos da comunhão, na mesa do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Segure o pão na sua mão, diga comigo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de andar contigo, pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia que tem me alcançado todos os dias da minha vida. Permita-me, Senhor, participar da comunhão do teu corpo com os meus irmãos. Comamos todos em nome de Jesus. Aleluia. Segure o cálice na sua mão. Diga comigo: obrigado, Jesus, pelo teu sangue que me purifica, que me limpa, que me lava de todos os pecados. Obrigado, Jesus, por tua morte naquela cruz para me salvar e me dar vida abundante. Senhor Jesus, nessa manhã eu renovo a minha aliança contigo e com os meus irmãos. Agora segura o cálice firme, olhando para ele com fé, lembrando da obra da cruz, da vitória de Jesus e da derrota de Satanás. E diga comigo: ó morte, onde está a sua vitória? Diga: ó morte, onde está o seu aguilhão? Fala comigo: tragada foi a morte pela vida. Diga: o meu Redentor vive para sempre. Amém. Pode participar em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Agradeça ao Senhor. Isso. Agradeça a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te exaltamos. A ti a honra, a ti a glória, a ti louvor, adoração. Seja exaltado, seja adorado, Pai. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és bendito. Tu és bendito. Tu és maravilhoso. A ti a honra, a ti a glória. Aleluia, aleluia. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Vamos cantar. Solte a sua voz, cante. Porque Ele vive. Posso crer. Posso crer. Diga: porque Ele vive. Ele vive. Eu posso crer. Posso crer no amanhã. Oh, porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. temor não há.
as mãos. Está do meu Jesus que vivo está. Ele vive para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, tua casa e família, hoje e para sempre. E se você crê e recebe, diga amém e amém. Eu te amo em Jesus. Um domingo abençoado. Vamos aplaudir o Senhor. Vai na paz. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Um domingo e uma semana abençoada. Deus abençoe.